Me conta um pouquinho como é que foi a experiência de um profissional de saúde brasileira lá no Iraque com uma equipe aí, coordenando uma equipe de fisioterapeutas, é isso? Isso. Tá, como é que foi essa experiência? Como é que você se sentiu? Como é que você lidou? Bom, então, foi o meu primeiro projeto, né? Geralmente, quando eles mandam de primeira missão, primeiro projeto, a missão geralmente é um pouco mais curta. Eles tentam fazer mais curta porque é uma experiência muito impactante, né? Mas no meu caso, eles precisavam de uma pessoa que ficasse no mínimo 6 meses. E o que é considerado uma missão um pouco de médio a longo duração. E eu acabei ficando 7 meses e pouquinho. Enfim, foi uma experiência muito intensa, porque era uma novidade atrás da outra, né? Na verdade, como as coisas aconteceram muito rapidamente, então, que eu tinha te falado, em maio foi o processo seletivo, em julho eu acabei indo. Eu cheguei lá ainda um pouco sem saber o que eu ia fazer, mas o que é isso, né? Eu sabia que era um hospital de reabilitação, de ortopedia e trauma, a minha área, mas ainda não estava entendendo muito bem quais seriam as minhas funções. Então, foi uma sequência, assim, algumas semanas um pouco malucas, descobrindo o que eu ia fazer e conhecendo a minha equipe. Então, assim, eu coordenei 6 fisioterapeutas. A missão era uma missão em inglês, então a minha comunicação com eles era em inglês. O inglês é um segundo idioma e para eles também é um segundo idioma. E você falar inglês é uma coisa e você falar inglês tecnicamente é outra coisa. Total. Então, assim, foi a minha primeira experiência trocando de forma muito técnica num idioma que não era exatamente o meu e que também não era exatamente das pessoas que estavam conversando comigo. Então, todo mundo da minha equipe falava inglês, mas ao mesmo tempo o nível do inglês deles variava, assim. Tinha pessoas que falavam muito bem e outras que truncavam muito fácil. Então, não sei, assim, eu também cheguei num país, o Iraque é um país que a fisioterapia está evoluindo, e sim, evoluindo lentamente. Eles têm um histórico de guerras muito longo, né, muito antigo, e um cenário de instabilidade constante quase, então eu peguei um período do país muito estável, foi muito tranquilo, não aconteceu absolutamente nada enquanto eu estava lá, mas é de se pensar que todo esse histórico de guerra gera uma instabilidade também no sistema educacional, além de todos os outros sistemas, econômico, saúde, enfim. Mas, então assim, a fisioterapia é uma profissão muito nova e fraca. A formação deles também é muito rasa. Então era muito difícil aprofundar algumas discussões. Eu lembro que teve uma vez que eu pedi para eles fazerem um trabalho, uma discussão de algum paciente, assim, e eles me traziam material em livro. Eles levavam os livros, assim. E era isso, era assim, era uma equipe que todos tinham família e era muito impensável você continuar o seu trabalho em casa, porque na hora, quando você acabava o seu trabalho, acabou. Assim, você ia voltar para sua casa e era um momento de família. Não tinha essa parte de vou estudar, vou fazer uma busca, vou ler alguma coisa. Então, assim, teve essas dificuldades de dinâmica, de entendimento no começo, até que a gente conseguiu encaixar, assim, nossos jeitos, mas é sempre muito diferente, assim. Eu lembro que eu cheguei com uma super expectativa, eu tava numa fase que eu tava gostando muito de estudar neurociência da dor e todas essas discussões de dor crônica, e foi um baque, assim, de tipo, eu vou ter que começar muito lá atrás, assim, não dá pra chegando desse jeito, eu preciso entender, assim, até onde eles foram, o que eles estão trazendo, o que eles querem, como eles entendem, para depois conseguir fazer um caminho em conjunto, sem né, impor o meu caminho. Mas no final deu tudo certo, então, você conseguiu, acho que evoluir bastante nessa temporada que você ficou lá. E aí você voltou para cá depois, com outra cabeça. Então, não sei se foi exatamente outra cabeça, mas assim, eu tive muito de perto com educação, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu tinha essa missão ou essa função de trocar com profissionais desse lugar de tutora ou guia, né? Não estava lá como professora, nem nada, mas enfim, eu acho que era mais assim, de acompanhar e de trocar junto para que a gente conseguisse chegar num lugar que era melhor do que eles saíram, do que quando eu cheguei, né? E principalmente pensando nos pacientes que eles atendiam. Então, a gente tinha uma demanda muito alta de pacientes ortopédicos e vítimas de trauma, muitas vezes eram trauma vindo de violência, né, pelo histórico do país, e então a gente precisava, inclusive, otimizar essa rotatividade dentro do serviço. A gente tinha uma enfermaria que tinha 20 leitos e um ambulatório que passava mais ou menos 100 pacientes por semana. Então, tinha alguns pacientes que a gente precisava
dar alta logo, fazia muito tempo que eles Uhum. estavam lá, então assim, eu senti que uma das maiores mudanças, talvez, depois que a gente começou a se encaixar melhor nesse caminho, eu e a minha equipe lá, foi isso de conseguir traçar umas metas para esses pacientes, porque muitas vezes eles ficavam meio sem meta. Então ele estava lá 5 meses, mas tá indo. O que ele tá fazendo? Tá melhorando. Mas assim, não tinha curto, médio e longo prazo, quanto tempo mais ou Uhum. menos uma fratura de fêmur com fixação interna tá bem, carga, progressão de carga, fortalecimento, amplitudes. Era um conhecimento que ele não se ligava, assim. Enfim, acho que isso foi começando a tomar forma. Eu tenha continuado depois, né? Outras pessoas chegaram depois de mim. E, enfim, deu tudo certo. Acho que foi uma experiência muito legal, mas ao mesmo tempo eu senti falta de um pouco mais de didática, assim, de uma formação um pouco mais acadêmica mesmo, para de repente trocar com eles todas essas coisas que eu tive no meu mestrado, por exemplo, biologia e de buscas e de, enfim, trazer essa parte mais ligada à prática baseada em evidência.